Salve, salve, família vascaína. Estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, a gente vai repercutir aqui essa derrota lamentável do Vasco, o pior jogo do ano, um jogo assustador, na minha opinião, e assusta também a falta de senso da diretoria para melhorar este elenco. Bom, vamos às informações, sempre pedindo o seu like, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Bora falar de Vasco. Pois é, no Campeonato Carioca ontem tivemos 3 jogos, Bangu 0, Boa Vista 0. A Portuguesa tomou mais uma goleada, 5-0 para o Flamengo, e o Vasco perdeu para o Fluminense 2-1. Na tabela de classificação, o Flamengo assume a liderança e ainda com um jogo a menos, o clássico contra o Botafogo, que será no dia 12. Então o G4 hoje tem Flamengo 13, Volta Redonda 13, Vasco 13 e Nova Iguaçu com 12. Né? No critério de desempate ali das vitórias, o Vasco fica na terceira posição. Hoje teremos mais 3 jogos e o Vasco pode ser ultrapassado por até 2 equipes, portanto, poderemos sair do G4. O Madureira pega o Sampaio Corrêa às 4 da tarde em Conselheiro Galvão, às 8, Volta Redonda e Maricá no Raulino de Oliveira e às 9h45, Nova Iguaçu e Botafogo em Moça Bonita. O Nova Iguaçu pode ultrapassar o Vasco se vencer o Botafogo e o Maricá pode ultrapassar o Vasco também se vencer o Volta Redonda. É a classificação que vinha bem, invicto, encaminhada. É um jogo que você tropeça no campeonato curto, as coisas começam a se complicar. O Verrete segue artilheiro da competição com 5 gols e o próximo jogo tá aqui, ó. Fim de semana você está poupado do sofrimento de Vasco da Gama. É na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, dia 10, às 8 da noite contra o Sampaio Corrêa, no estádio Lourivaldão, o estádio lá em Saquarema. Vasco se complicando também na classificação da Taça Guanabara. O técnico Carille ontem foi perguntado sobre reforços e disse que a diretoria está trabalhando, que eles sabem sim que é necessário contratar. Aliás, eu acho complicado você tentar colocar o Carille contra a diretoria. Nesse momento, é início de trabalho, dificilmente o Carille vai falar, realmente, o time é horroroso e eu preciso de reforços. Ele não vai perder o time dele, né? Então, ele falou aqui mais nessa entrevista sobre o jeito que o time jogou ontem, né? O quanto a atuação foi decepcionante. A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali, que o Oliveira toma amarelo, a gente estava todos no campo ofensivo, circulamos a bola errada, eles roubaram ali num contra-ataque e acabou fazendo a falta e na sequência o gol. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. Olha, Carille, se você não percebeu, eu te falo, o time ontem foi zero confiança, porque errou tudo. É passe de lado, é cruzamento, tudo. Ontem a confiança do time estava abaixo de 0. Eu não sei se foi algo psicológico, se o time se assustou, né, quando enfrentou um adversário um pouco mais forte, que nem é forte assim, hein? Fluminense aí dos grandes seria o clássico mais tranquilo, entre aspas. Então, Carille, vai ter muito trabalho, meu amigo. Vai ter muito trabalho pela frente. O aproveitamento do Carille em 5 jogos apenas, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O ataque marcou 10 gols, a defesa sofreu 5. O aproveitamento de 66% e vai derretendo, né? E vai derretendo. Atualizar também a artilharia do time, o Verrete segue artilheiro com 5 gols e o Coutinho marcou ontem seu 2º gol. Lembrando que a assistência do gol do Coutinho foi do Pirata Verrete, pode computar mais uma participação em gol aí pro Pirata. Paulo Henrique também com 2 gols, são os artilheiros do Vasco na temporada 2025.
E aqui eu preciso falar mais um pouco, porque talvez a diretoria não tenha o senso de urgência que a gente precisa. A gente vem falando que o time precisa se reforçar, a gente estava até pedindo só o ponta, agora parece que vai precisar de trazer zagueiro também, porque o nível da zaga tá muito fraco. Mas a gente vem pedindo esse atacante e, cara, chegou a um nível ridículo, onde não tem opção pro ataque que não o Verratti. E o Verratti, a gente sabe, é o cara da última bola. O Verratti não vai criar situação de gol, não vai sair da área para tabelar. Se você não municiar o artilheiro do campeonato, não adianta, tá? Então, você tendo só o Verratti lá é ridículo, porque as opções são Alex Teixeira, Jean Davi, o gnomo da colina, e a molecada. É só isso. E a molecada não tá pronta, tá? O Zuccarello não está pronto pra você colocar uma responsabilidade no moleque e ainda vai queimar o menino. O Bruno Lopes ontem entrou de novo, não tá pronto. E isso escancara a incompetência da diretoria. Quando o treinador olha pro banco e ele tem que improvisar a escalação por falta de atacante. Aí no segundo tempo ele olha pro banco e só tem molecada, você vai fazer o quê? Como que eu vou criticar esse treinador? Eu acho que o jogo do time ontem foi horroroso. Mas aí o treinador vira pra mim e fala, você quer que eu faça o quê? Se eu não tenho um ataque pra eu formar o time? Se eu tenho que colocar o Paulinho improvisado lá na frente? Por falta de atacante? Se a minha zaga falhou contra o Volta Redonda individualmente, falhou contra o Fluminense individualmente. O Lucas Oliveira eu já não confio mais. Já vai ter que remar aí pra eu voltar a confiar no cara. O próprio João Vitor não tá passando a confiança necessária, tá? Então vamos pegar aqui os anunciados, ó. Desses aqui, até o momento, só salvo o Tietê, tá? Ontem jogou mal o Tietê, mas no geral eu ainda acho que foi um nome interessante. O goleiro Daniel Fusato, reserva, a gente nem viu jogar ainda. O Lucas Oliveira já me preocupa, porque a falha dele contra o Volta Redonda foi de amador, de tempo de bola. E ontem de novo. Ontem ele tem 2 lances capitais. No primeiro, ele falha no domínio e coloca a bola para lateral. E na lateral gera o segundo gol do Fluminense, né? Então você desperdiça uma posse de bola, entrega ela de graça, gerando uma possibilidade de ataque do adversário. E aquela bola que o Léo Jardim defendeu no fim do primeiro tempo, mano a mano. Que ele tomou uma bola nas costas, falha de posicionamento. Então, assim, eu não consigo nem acreditar mais que é só uma coisa pontual. Lucas Oliveira, pra mim, não dá. O Lucas Freitas é um garoto que veio da reserva do Juventude, fez até um bom jogo aí, eu não lembro qual foi o jogo que ele jogou, contra um pequeno aí, não sei se foi Portuguesa, Madureira, enfim, ele fez um jogo seguro, ok, mas é contra um time pequeno do Rio, não dá pra confiar, não é parâmetro, sabe? O Lucas Freitas não sei se a gente pode contar também, mas sendo justo, ainda não foi mal. E o Maurício Lemos nem estreou e não sei se tem prazo. Se até hoje não foi nem relacionado para ficar no banco, para viajar com o time, é porque o preparo físico do jogador tá muito aquém. Então, Pedrinho e Marcelo Santana, o campo está gritando, o campo está berrando para vocês que a gente precisa de contratação. Se vocês não melhorarem esse time até o fim da janela, que é dia 28, o sangue, a responsabilidade vai estar inteirinha nas mãos de vocês. E o Bolão do Mineiro, só atualizando aqui, tô vendo esses safados aí só apostando contra o Vasco aí, tô de olho, hein? O Iago Fernandes é o primeiro com 42, o Emerson Jesus o segundo com 40. Seriam hoje os 2 primeiros que garantiriam a premiação do nosso bolão, tá? Os 2 primeiros ao final do campeonato, ao final da participação do Vasco, garantem a premiação. E lembrando que terminando o Bolão do Mineiro etapa carioca, começa a etapa Brasileirão, tá? Então vem com a gente, você só palpita nos jogos do Vasco e disputa prêmios oficiais. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Quem perdeu a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, já vou avisando, tô amargo, hein?
pode clicar no card que tá passando e conferir a nossa live. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco. Tamo junto. Até lá.